padre, exorcista e tantas pessoas seguindo assim. Que missão maravilhosa. E ainda fundador. Vamos conversar com ele, é com muita alegria que nós acolhemos o Padre Sandro aqui no Santo Flow. Seja bem-vindo, sua bênção. Deus te abençoe, Guto. É uma honra estar aqui no Santo Flow. Esse trabalho tão edificante que vocês construíram. E conversando com você nos bastidores, eu me identifiquei mais ainda com a sua sinceridade. Esse trabalho tão bonito que vocês fazem, juntando pessoas, trazendo catequese, trazendo instrução e aprofundando e alinhando a vida das pessoas. No mundo imaginário das pessoas, elas criam a imagem de que o exorcista vai ser aquele instantâneo que vai resolver tudo. É um padre nível 2. Eu já escutei esse nível 2. Né? O sacerdote exorcista é um padre ao quadrado. Né? E quando ele conhece um pouco de psicologia e psiquiatria, aí as pessoas fazem uma salada bem mais profunda com ele, né? Vai procurar o profissional, que eu não sou, porque eu fiz uma outra opção, mas os conhecimentos me servem para ajudar as pessoas e poder acolhê-las e separar o que é uma esquizofrenia de uma realidade preternatural ou sobrenatural. Para ser um exorcista, precisa fazer uma preparação, um curso. Sim. Geralmente em Roma, acho que no Brasil também tem, como que é? Eu tive a graça de fazer os dois. Certo. Eu fiz em Roma e fiz aqui no Brasil, e sempre que tem uma reciclagem em Roma, eu tenho que participar. Então foi muito interessante, mas a parte mais interessante do curso que eu fiz foi um psiquiatra que me tirou dúvidas, porque eu tinha, vamos dizer assim, alguns receios sobre algumas atuações de exorcismo. Então esse psiquiatra do Vaticano, ele conseguiu me alinhar, ele conseguiu fazer uma separação, porque a esquizofrenia é muito próxima às situações de exorcismo, muito próxima, né? O alarde, a disfunção da pessoa, a projeção que ela cria. Então, essa dificuldade, esse psiquiatra conseguiu me tirar, e para mim foi extraordinário, porque eu consigo hoje, com a graça de Deus primeiramente, e com a orientação desse psiquiatra, não fazer confusão dos papéis. O que é uma esquizofrenia e o que é uma possessão real. Minha mãe, com 8 meses, ela teve um aborto espontâneo. Eles estavam no churrasco, meu pai e minha mãe, segundo o relato dela. E aí ela teve que ir às pressas e ela pediu para passar em frente a uma igreja. Isso ela me contou já há muitos anos. Ela tinha muito medo. Imagina, né? A pessoa, quando está no aperto, pede ajuda a Deus. Depois que passa o aperto, quer de volta. Então foi isso que minha mãe fez. Passou na ambulância perto de uma igreja, o Santíssimo estava exposto. Senhor, se ele escapar, que ele salve almas. Olha. Se ele não escapar, é porque foi melhor. E quando ela chega no hospital, o médico disse, eu só consigo salvar um. Ou eu salvo a senhora, ou eu salvo o menino. Quem a senhora escolhe? Salva o menino. Não se preocupe comigo. E aí o médico disse, eu só consigo salvar um. Mas os mistérios de Deus, Guto, são tão interessantes, né? Eu escapei, a minha mãe escapou, mas ela guardou isso durante anos, né? Meu pai e minha mãe tinham um projeto de vida para mim, de ser o médico da família, né? Achava que eu tinha facilidade de aprendizagem, coisa assim. Então, com 8 anos, do nada, eles escondiam a Bíblia de mim, mas eu queria ler a Bíblia. Eu tinha uma vontade de ler a Bíblia. Eu achava esconde a Bíblia, mas eu tinha vontade de ler a Bíblia, né? E minha mãe nunca me contou isso. Aí um dia, lá, 16, 17 anos, disse, minha mãe, tem algo mais forte em mim. Foi quando meu pai teve um derrame e o médico desenganou, e foi a minha experiência com Deus. A minha experiência com Deus não começou nos grupos de oração, porque eu ia para os grupos de oração e eu achava interessante, mas minha experiência começou nessa doença do meu pai, né? E aí eu tive uma experiência muito bonita no mar. Eu vi as ondas indo e voltando. Eu disse, meu Deus, minha vida vai voltar. E eu não fiz nada. Mas se o Senhor deu uma chance para o meu pai, vai ser um sinal que o Senhor quer que eu faça alguma coisa. Eu não vou conseguir fazer muito, Senhor, mas me ajuda a fazer pelo menos um pouco. Se eu fizer um pouco, já vai ser suficiente. E Guto, meu pai já ia morrer, reverteu,
viveu ainda 15 anos. Lembra da história do profeta que pede um prolongamento de vida? Sim. Meu pai teve 15 anos de prolongamento de vida. Tanto que quando ele faleceu, eu não tinha nada que pedir mais a Deus. Meu pai era um homem, apesar de ser sargento, mas foi um pai extraordinário. A gente só apanhava se mentisse. Sim. Então ele me informou nisso. Se você mentir, você apanha. Olha. Se você falar a verdade, você não apanha. Eu nunca apanhei. Olha que coisa. Porque eu sabia que falar a verdade era menos sofrido do que mentir. Sim. Isso foi muito importante para mim, para a minha vida espiritual, para a minha vida comunitária, para a minha vida com as pessoas. Então, às vezes, as pessoas dizem que eu sou muito sincero. E realmente isso veio lá do meu pai, nessa formação que ele me ajudou muito. E assim começou a minha vocação. Olha que coisa. E a partir daí me botaram para pregar, me encaminharam. Aí foi quando minha mãe disse, eu vou contar uma coisa para você que eu nunca te falei. Aí contou essa experiência que eu vivi no ventre da minha mãe e que ela nunca teve coragem de me falar. Né? Porque ela tinha medo de encaminhar de acontecer isso que aconteceu. Ela tinha medo. Então eu fui consagrado pela minha mãe no ventre dela. E depois ela pegou de volta, né? Sim. É o grande mal das pessoas. Isso. Entregar para Deus e depois pegar de volta. E a minha primeira oração de cura foi muito cômica. Eu conto quando eu vou dar um curso, ou eu estou pregando para o pessoal acordar. Como foi minha primeira oração? Uma pessoa da vizinhança soube que eu estava participando de grupos de jovens da renovação. Sim. Ela chegou lá, ela estava com uma unha, já tinha ido para vários médicos, uma inflamação que não cicatrizava. Ela disse, o senhor pode rezar em mim? Você pode rezar em mim? Eu disse, olha, eu não tenho muita experiência, mas era o início da renovação, né? Tudo contaminava, tudo. Não podia tocar em nada. Eu disse, olha, o pessoal disse que tem que rezar com a Bíblia. Eu não tenho ainda a Bíblia, mas aqui tem uma Bíblia de estante. Se a senhora deixar, eu rezo com a Bíblia da estante grande. Aí ela disse, qualquer coisa. Sandro, qualquer coisa. Já fui para o médico, ele já tratou. Essa coisa está mais de um mês. Reza. Pode deixar. Peguei a Bíblia, Guto. Metia no dedo da mulher. Eu apertava e dizia, Jesus, toca. Age, né? E ela gritava de dor. Não, e ela foi muito educada. Senhora. Ela fazia assim. Eu dizia que eu abri o olho assim, eu disse, meu Deus, que unção, Espírito Santo. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. Deus usou, Deus vai pegando os desencontros, né? A psicologia diz que a gente anda no desencontro. Sim, verdade. Então, no desencontro eu fui aprendendo. E aí ela terminou e disse, a senhora quer que eu reze mais um pouquinho? Olha assim, não. A senhora está bem? Ela nem falava de dor, né? Aí saiu, ela entrou andando ainda e saiu manca. E foi embora. Deus usa tudo. É verdade. Dias depois, essa mulher me voltou. Oh, meu Deus, não acredito. Sandro, eu vim lhe agradecer. Eu não era padre, né? Sim, adolescente, 17, 18. Eu vim lhe agradecer. Eu disse, foi o que aconteceu. Ela disse, você pegou aquela Bíblia com tanta força, e rezou com tanta força, que toda a secreção que estava no dedo estourou naquele dia. Pois não é que curou? Cicatrizou tudo. Olha que maravilha. E eu estou completamente boa. Olha. Quando eu penso nisso, Guto, eu fico rindo sozinho. Eu digo, Jesus, que formação de carbureto. Quem não sabe o que é carbureto lá no Nordeste, carbureto é quando você coloca algo para amadurecer antes do tempo. Põe um abacate, bota ali a banana, né? Banana isso, principalmente banana. Põe a banana para amadurecer mais rápido. Eu fui amadurecendo em carbureto. Não deu tempo para muita coisa. E aí o pessoal começou a me botar em missão, e reza, e o meu sonho era cantar. Eu chegava no lugar, eu disse, eu posso? Não, o senhor veio para pregar e rezar. Então, eu já aceitei isso. Acho que foi resolvido isso. Sim. E aí começou a missão. Olha que coisa. E aí eu não tinha tempo, porque eu tinha muita missão, tinha que estar sempre viajando, sempre estar com alguém, e eu acho que foi desencantando. Sim. Então, terminei os estudos, e aí surgiu a comunidade, eu fui morar na comunidade, e dentro da comunidade a gente foi avançando. O meu bispo, na época, era Dom Marcelo, ele disse, você acolhe muita gente. Eu quero que você estude psicologia. Peça qualquer coisa, menos para eu estudar psicologia. Então, você vai estudar, vai ser bom para você. Eu obedeci, né? Eu sempre tive isso. Quem obedece não erra. Eu obedeci, e aí a gente foi estudando.
dentro da comunidade. Chegou um ponto, a pandemia me ajudou. Eu tinha um doutorado para fazer, pendente, eu não podia sair por causa da comunidade. Aproveitei o tempo da pandemia e a gente concluiu. Minha apresentação foi a última, cancelando o tempo da pandemia, que poderia fazer a apresentação online. E foi uma graça de Deus. Eu acho que eu realizei um sonho da minha mãe antes que ela morresse. Ela não queria ter um filho doutor. Doutor, pronto. Teve. O Espírito Santo fez um doutor, não na medicina, mas na psicologia. As pessoas, às vezes, elas não entendem que existe o ordinário do mal e o extraordinário do mal. Então, a ação do mal ordinária, ela é muitíssimo mais sério do que a ação extraordinária. Por conta dos filmes de terror, o imaginário das pessoas, elas se fixam mais no extraordinário. E elas esquecem o ordinário. O que é ordinário? A busca pela santidade. Viver na presença de Deus. Estar na intimidade com Deus. O trabalho do exorcista é um trabalho de catequese. É um trabalho de alinhar a pessoa, enchê-la da presença de Deus, trazê-la para elementos bem precisos. E, às vezes, a confusão que a pessoa arrumou. Hoje, com a internet, né? Inclusive, o tema do meu doutorado está ligado à internet e ao suicídio. Porque o aceleramento mental, a ansiedade, ele leva a pessoa ao suicídio. Ela não suporta, ela entra em desespero. Mas existe também o desespero psicoespiritual, que é o desespero causado pelo quarto nível do extraordinário do mal, que é bem alinhado à esquizofrenia. É um discernimento muito difícil de fazer. Então, o extraordinário do mal ele tem 4 etapas. A primeira etapa, eu até anotei para a gente não esquecer, que é a possessão, que é as pessoas que vão querer fazer um pacto com o demônio, que vão pedir favores. Na internet hoje, infelizmente, Guto, e as pessoas, a gente vai para uma livraria, os livros de bruxaria, elas podem comprar livremente, ou nem precisam. Existem cursos na internet. Elas podem, infelizmente, realizar por curiosidade, né? O demônio sempre trabalha na curiosidade. Então, ele atrai a pessoa pela curiosidade, e a pessoa vai lá, pensa que está fazendo uma precezinha, mas ela está fazendo um pacto. E aí ela vai abrir um campo psicoespiritual para a possessão. É o primeiro ponto do extraordinário. E quando ela vai perdendo os sentidos, que ela não perde nem a consciência, ela entra num transe. O demônio não pode entrar no ordinário da pessoa. Ele tenta trabalhar justamente essa confusão. E o segundo ponto a gente pode chamar também da vexação, que é justamente o demônio atacar o corpo da pessoa. Né? A gente vê alguns santos que passaram essa experiência. Padre Pio, aquela santa que se ofereceu... Santa Gema também. Santa Gema também. Catarina de Sena também. Catarina de Sena. Agora mas tem uma que é Miriam. Miriam. A Miriam que viveu um ataque no corpo muito profundo. E essa realidade é um segundo ponto de extraordinário. Mas aí as pessoas querem o extraordinário por causa do filme terror. Muita gente pergunta para mim, passando no exorcismo, a cabeça gira? Passando no exorcismo, a pessoa pode levitar? Pode. O Padre Amorcio falava muito sobre a levitação em casos. Eu vi coisa parecida, mas não levitar totalmente. Né? Mas aí é um segundo ponto, atacar o corpo da pessoa. Seja com doenças reais, de malefício, ou doenças que os médicos não explicam. Está lá a pessoa com sintomas, vai para médico, vai para psiquiatra, vai para tudo, a pessoa toda normal, e de repente ela está lá enferma, ela está doente. Terceira ação extraordinária é a infestação. Você já disse, são ambientes. Eu já vi, eu estava rezando por uma pessoa e um mundo de maribondos, abelhas, virem e fazerem uma caixa mais ou menos na sala onde a gente estava. Uma infestação. E era assustador. A gente olhava e a gente continuava rezando com a equipe, e quanto mais rezava, mais chegava. Infestação. O demônio pode infestar uma casa, seja os ambientes, sejam animais peçonhentos, de nada. A pessoa vai vendo casas tomadas por animais, e não é comum. Não tem, a pessoa faz de tudo. De repente a casa volta aqueles animais peçonhentos, baratas, realidades difíceis, que a pessoa vê que não é natural. Ela até manda detetizar. Não dá uma semana, a casa enche de novo.
Então isso aí sai do campo natural, campo biopsíquico, e vai para o campo preternatural, ou psicoespiritual, que aí é o discernimento do exorcista que ele vai ter. E o último ponto, que você já tinha falado, e eu trouxe que eu não quero me perder em nenhum momento, é o campo da obsessão. A obsessão que é uma realidade que alguns psiquiatras consideram esquizofrenia. Entendi. Quantas pessoas estão, às vezes, tratando da esquizofrenia e é um problema biopsíquico e espiritual. Entendi. Ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de sessões que podem durar meses, anos, até enfraquecer, seja a legião, seja uma autoridade ou um príncipe de demônios que está ali envolvido. Pode-se dizer que sempre, ou assim, naturalmente a possessão acontece se a pessoa procura ou dá espaço, ou uma pessoa normal, de repente, pode ser possessa pelo demônio? Você está abrindo um leque que a gente pode ir para N caminhos. Mas, assim, geralmente é porque a pessoa procurou e deu abertura para a pessoa ser possessa. O livre-arbítrio da pessoa. Sim. Né? É. Ela procurou uma ajuda na internet, o casamento está acabando, serve sei quem, bababá. Tá. É engraçado que a pessoa vai lá pedir esse socorro e ela não sabe que ela está fazendo um acordo. Isso. Esse acordo nós chamamos de pacto. Só que as pessoas não veem como um pacto. Aí eu vou procurar uma cartomante. Elas não percebem que estão fazendo um pacto. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Elas pensam que é algo mágico, uma brincadeira. E a gente não pode esquecer que Jesus é sempre vitorioso. Isso. Ele foi vitorioso na cruz, ele foi vitorioso no deserto porque ele venceu o demônio. Ele foi vitorioso na cruz porque ele venceu o pecado. Ele foi vitorioso na tumba porque ele venceu a morte. Então ele é sempre vitorioso. Agora, nosso livre-arbítrio, como você disse tão bem, seja nessa busca de ajuda errada. Infelizmente, as pessoas primeiro buscam ajuda onde elas não deviam buscar ajuda. E quando elas voltam para a igreja, para o exorcista, elas já estão tão complicadas que o exorcista vai ter que fazer, como eu disse, um trabalho de catequese, de acompanhamento espiritual, de direção que pode levar meses ou anos. E às vezes o exorcista ele vai trabalhar com psiquiatra ou com psicólogo simultaneamente. Às vezes tem casos que eu divido com um profissional de saúde, porque aquela pessoa também precisa alinhar esses pontos. Ela ficou tão desestruturada que ela desequilibrou. Né? Nesse quarto episódio da obsessão, há uma ação também do mal nos pensamentos, criando uma espécie de neurose na pessoa, onde ela fica com um pensamento fixo de suicídio, de matar alguém, de se matar e matar outras pessoas. A gente vê muito isso. Alguém que matou alguém, depois se matou e deixa uma carta dizendo: eu escutava uma voz que dizia para eu fazer isso. Está muito além da esquizofrenia ou de alucinações, não é? Porque a psiquiatria vê as vozes como alucinações ou vê vultos como alucinação. Então, a pessoa diz: está vendo, está estudando alguma coisa, o psiquiatra já olha com um olhar assim, dizendo: então, está tendo alucinações. Mas o olhar do exorcista é fazer esse discernimento muito preciso à luz do Espírito, um insight. Os cientistas chamam insights, né? Um insight hoje, palavra bonita, né? Mas para dizer o que a gente aprendeu em 2000 anos. O discernimento do Espírito. Interessante o perdão. A igreja é muito sábia, né? A gente vai transitar a quaresma, e a quaresma é 40 dias a gente invocando o perdão. A gente invocando a força do nosso batismo. As 3 últimas leituras, os 3 domingos, tem domingos que é totalmente voltado ao batismo. É tanto que na vigília pascal vai ter o batismo. Mas a própria missa já começa com um ato penitencial. O perdão. Eu pedir perdão, eu perdoar o outro. Deixa a tua oferta no altar e vai te reconciliar com o teu irmão. Então, o perdão, ele cria eu diria, um bloqueio para que a pessoa realmente seja liberta, como também a inveja de alguém. São os 2 pontos mais fortes onde a catequese do exorcista tem que trabalhar. Trabalhar o perdão de alguém. Por isso que é muito importante uma boa confissão, onde a gente vai trazer quem você está ressentido, quem você magoou, quem você está
difícil, né? E tentar fazer a pessoa entender que ela está refém do outro. Aí é onde a psicologia ajuda muito. Você está refém dessa pessoa. Ressentimento vem de reviver sentimentos. Você vai ficar escravo dessa pessoa o resto da vida. Libera esse perdão, vamos soltar, vamos sair desta causa. E numa libertação, inclusive agora, eu estava no segundo encontro nacional com o Resd, a gente estava rezando juntos, e teve uma manifestação no meio do povo. E quando terminou, me botaram para atender a pessoa. Era um caso que a trava estava no perdão. Então, o Senhor deu esses elementos, você precisa perdoar. E a pessoa chorou muito. Ela dizia, mas ele não merece esse perdão. Mas é preciso perdoar. É preciso você perdoar. Se você não perdoar, você não vai ser liberta disso. Então, as pessoas, às vezes, querem coisas instantâneas. Você começou brincando, mas você falou uma verdade. Sua fala foi muito verdadeira. As pessoas procuram exorcismo querendo coisas instantâneas. Tem tanta coisa instantânea hoje, né? Sopa instantânea, feijão instantâneo. Tudo. Então, elas querem coisas instantâneas. E o exorcista vai fazer uma catequese, um acompanhamento espiritual, para ajudar a pessoa a perdoar, para voltar a pessoa para 3 elementos fortíssimos que vai trazer ela o equilíbrio biopsíquico e espiritual, que é uma boa confissão, Eucaristia diária e oração de libertação. São 3 pontos que, segundo lá, a Associação dos Exorcistas, são pontos que, se você não trabalhar na catequese com a pessoa, ela vai ficar pior do que ela estava antes. Então, não adianta mexer no mal se você não catequizar a pessoa. E aí surge um acordo. Você quer que a gente lhe acompanhe? Você quer que seu padre lhe acompanhe? Você quer lá que seu exorcista da sua cidade, que mandou você para mim, mandou você ficar aqui meses comigo, eu não vou ficar meses com você. Né? Eu vou atender você 3 vezes e vou te devolver para ele. E ele é que vai continuar o trabalho de acompanhamento de catequese. E aí você falou no segundo ponto, a inveja. A inveja é considerada pela bioenergia, pela parapsicologia principalmente, ela é chamada de telegia. Então a parapsicologia chama a inveja de uma energia que mata plantas, animais pequenos e adoece o ser humano. Então a ciência já diz que a inveja ela faz muito mal. Que a gente diz assim, comigo ninguém pode. Pode botar a planta que for, que vai pegar sim. Se você está em pecado, se você não está com intimidade com Deus, você abriu brecha para a inveja. Pergunta que as pessoas me fazem, Guto. Padre Sandro, mas Deus não é injusto? Como é que ele está deixando que a pessoa faça um mal e esse mal me atinja? E às vezes, você sabe disso, basta a pessoa ter um coração muito mau. Basta ela ter muita raiva dentro de si. Ela já canaliza essa energia e já começa o processo de adoecimento da pessoa. Sim. Na frente ela trinca os dentes e por trás uma faca na mão. Então, como é difícil as pessoas alinharem isso. E os presentes que se ganha pela inveja. Às vezes a pessoa quer afetar a pessoa, ela traz um presente. Eu já quebrei várias imagens de santos que dentro tinha malefícios. Também. Várias imagens com malefício dentro. A pessoa diz, mas padre, o senhor está sentindo? Estou sentindo. Tem uma coisa aqui negativa nessa imagem. Mas é uma imagem de Nossa Senhora. É uma imagem de São Bento. Tem uma coisa negativa. Quando a gente abre lá, tem cabelo dentro. Tem pedaço de unha. Tem um aparato dentro. E aí a gente vai ter que tocar fogo, rezar, exorcizar aquele ambiente para cancelar essa negatividade. O Padre Rufus, ele falava muito de presente que ganha num casamento, isso, de comida que a pessoa recebe, come e no dia do exorcismo vomita. E tal. Agora, como tratar essas situações sem a gente cair no escrúpulo? Porque às vezes a pessoa está num casamento e chega um monte de presente e, no mínimo, a pessoa vai pegar água benta e jogar em cima de tudo. E se tiver alguma inveja, a pessoa fica com medo de receber. Tem gente que tem o costume de... Então, tem gente não. O cristão que é cristão reza antes de comer. Ou seja, aquela oração já é uma oração válida, pedindo que Deus abençoe esses alimentos e já é válido para que essa bênção possa quebrar qualquer inveja ou maldição que tenha naquela comida. Como tratar esse assunto sem cair no escrúpulo? Porque todo presente vai lá. Hoje chega coisa na internet que você recebe, alguém mandou para você um presentinho, ganha num casamento, nos 25 anos, bodas de prata, bodas de ouro, aniversário de menino, aquela coisa toda. Como não ficar escrupuloso com medo de receber presente e esse presente está aí nesse caso?
Aí eu estou me lembrando de Santa Teresa d'Ávila, né? Ela diz que quem reza vê coisas que quem não reza não vê. Isso. Quem não reza não vai sentir nada, não vê nada, porque não está com essa sensibilidade. Mas quem reza, às vezes, da família, tem aquela pessoa que fica no pé. Geralmente as mulheres, né? Isso não vai dar certo. Isso aqui não está bom. Sim. Isso aqui não está bom. O marido chateia. Mas tira isso. Afasta essa pessoa. Essa pessoa não é boa. E às vezes homens perceptivos também, com intimidade, também vai sentir isso. Mas a igreja é sábia, porque ela nos ensina a abençoar as comidas. Antes das refeições. Antigamente, eu lembro quando eu era pequeno, qualquer coisa que eu podia dizer de mal, minha mãe dizia, cala a boca, meu filho. Isso não é bom. Né? Falar do demônio, cala a boca, deixa ele para lá. Hoje as pessoas falam do demônio como... Até brincando, né? Os filmes falam do demônio. E os filmes de terror é terrível. Até às vezes tem pregação que fala 80% do demônio e 20% de Jesus. E parece que ele não venceu nada. Isso. E o demônio tem tanta força que ele vai estar em tudo. E o demônio já foi vencido. É tão bonito, né? Apocalipse 12. Ele é vencido pela mulher. Ele é vencido por uma mulher revestida do sol. Deus está muito além. Então, os filmes de terror criou no imaginário das pessoas que o demônio é muito forte. E que ele tem força, mas ele não tem o poder. O poder é de Deus. É Deus que tem o poder. Então as pessoas criam essa realidade e elas não rezam. Não rezam nas refeições, não rezam em casa, não rezam com a família, não rezam um terço, não vão para uma missa, não querem saber. E hoje com essa onda, essa guerra espiritual contra o Papa, contra a igreja, contra os padres, as pessoas só querem uma brecha para dizer, está vendo? Passando, por isso que eu não vou para a igreja. Está vendo, fulano? Por isso que eu não vou para a igreja. E o demônio vai fazendo. Aí o demônio faz a festa. Porque longe da intimidade com Deus, as pessoas estão enfraquecidas. Elas não rezam. Santa Faustina diz no diário, toda graça vem pela oração. Toda graça, ela vem pela oração. Então, se a pessoa não reza, como é que ela vai alcançar as graças? Ela está ali estagnada. Tem um fato que foi muito interessante, porque... como eu disse para você, situar a esquizofrenia de uma verdadeira possessão, ela exige uma percepção muito profunda. E um psiquiatra me encaminhou uma pessoa que ele tinha essa dúvida se era um caso de esquizofrenia ou se era um caso realmente preternatural ou sobrenatural. E foi muito, vamos dizer assim, delicado, porque a gente começava a rezar com a pessoa e ela entrava em êxtase e ela não falava, ela não dizia nada, ela não externava nada. E a gente teve que acompanhar mesmo na oração sem palavras. E foram várias sessões, acho que lá na 12ª, foi que algumas palavras começaram a vir, muito lentamente. E aí a palavra que veio foi legião. Então, era uma legião onde uns príncipes dominavam aquela legião e eles saíam em silêncio e não externavam nada. E por falta de externar, se confundia com uma ação, porque a esquizofrenia exige histerismo. Não tinha histerismo. Então, e também não havia nenhuma fala que a gente pudesse configurar como preternatural. Então, aquele silêncio foi algo assim como eu nunca vi, foi único em atendimento e acompanhamento de pessoas, e aquela situação estática. Então foi até cansativo, eu já estava para desistir, eu achava assim, já não está chegando a lugar nenhum. Isso pode ser loucura mesmo, está aparentando ser loucura, porque não fala. Mas quando a gente aprofundou, foi um dos casos mais delicados que eu pude acompanhar. E que no final, a entidade, ela dizia assim, você estragou tudo, nós íamos matá-lo. Então, foi um caso delicadíssimo. E aí eu aprendi uma realidade. O grande perigo, Guto, não está quando as pessoas gritam, não está quando elas quebram tudo. O grande perigo não está quando elas estão numa multidão fazendo alarde. O grande perigo está quando elas estão caladas, sem dar uma palavra. Ali, realmente precisa de uma boa equipe, com um exorcista naquele momento, porque vai ter que se observar detalhes
e vai ter que ter muito discernimento, porque aquele silêncio está escondendo uma ação preternatural, assim, real, profunda, que desafia conhecimento, desafia tempo, desafia paciência, desafia o cansaço humano, até chegar dentro do cerne, dentro da raiz real, da brecha por onde tudo isso aconteceu. Né? Mesmo com o ritual de exorcismo, a gente apenas vê a pessoa se contorcendo ou fechando as mãos, que são sinais da perda da liberdade. Mas a gente não consegue, fora do discernimento, sentir o feedback da pessoa em nada. Então, as verdadeiras possessões, elas são profundamente silenciosas. Nossa. E aí está o desafio do exorcista e da equipe. E o demônio, ele é o mestre da mentira. Então ele vai camuflar, ele vai distrair a atenção, ele vai tentar confundir. Por isso que uma equipe bem treinada, ela fortalece o exorcista. Uma equipe mal treinada atrapalha tudo. Até hoje, os próprios católicos, eles não sabem em que nível procurar um exorcista, eu penso. Porque deve chegar para o senhor casos que não é de exorcismo, mas que as pessoas levam, não é? Histerismo. Não, e até às vezes de histerismo e até às vezes um caso realmente psicológico. Não só os católicos, as pessoas em geral não têm muita formação sobre isso, né? De entender, não, isso aqui eu vou levar primeiro para um psicólogo, depois para o psiquiatra, vou ver, então vou levar para um padre em último caso. Mas eu imagino a lista de casos que chega até para o senhor e tem que fazer ali um crivo para ver o que é, não é? Primeiro, né? Agora você imagina quando o padre é padre, exorcista, psicólogo e estudou psiquiatria profundamente. Então, tudo que acontece, o pessoal vai jogar para ele. Vá para Padre Sandro, vá para Padre Sandro, vá para Padre Sandro. Então, meu dia de entretenimento é uma batalha. É uma batalha para alinhar. Eu só consigo atender num dia 20 pessoas no máximo. E vem gente do Nordeste, vem gente do Brasil. E a gente tem que alinhar essas pessoas. E é muito sofrido quando a gente fecha o discernimento, que é um caso que precisa de um psiquiatra. Então, imagina, a gente tem que dizer para a pessoa que ela vai para um psiquiatra, e ela diz, mas o senhor já é psiquiatra? Mas eu não posso lhe acompanhar a nível psiquiátrico. Tem que ser uma pessoa realmente que está dentro, está atuante. Eu apenas pincelo para ajudar as pessoas. Entendi. Então, eu tenho uma base, mas eu não aprofundo essa base. Eu sei por onde você poderia ir, mas eu prefiro indicar uma pessoa. E aí, Guto, começa outra batalha, que você disse também. Como é difícil a pessoa. Porque é muito fácil culpar o demônio. É muito fácil. É contra-transferência isso. Contra-transferir para o demônio. Vamos contra-transferir para o demônio. Ele é o culpado de tudo. Essa pessoa está ruim por causa disso. Ela tem um azedume por causa disso. Ela é impestiva por isso. O temperamento dela é colérico. E é o demônio. Isso é o demônio. No caminho, não. Ele tem esquizofrenia. Ele tem, sei lá, dupla personalidade, bipolaridade. Então, são vários diagnósticos. E eu, às vezes, já fecho um pouco esse diagnóstico e digo, olha, você tem isso. Não, padre, eu acho que a pessoa fica até com raiva de mim. Fica com raiva. Não, eu vim para você fazer porque não é o demônio. Eu vim para o senhor fazer um exorcismo. Eu ia fazer. Eu ia fazer se você precisasse. Agora, eu não posso fazer, porque eu estaria brincando com a graça de Deus. É isso mesmo. Padre, eu não posso brincar. Não, isso não é o demônio. E aí vem a imagem do meu pai, né, Guto? Se você mentir, você apanha. Mentir, aí eu tenho que dizer a verdade para a pessoa. Então, eu rezo por ela, peço a graça da aceitação. Você precisa... E quando é bipolaridade, meu Deus, é difícil demais. A pessoa quer bater em mim, né? Ela quer bater em mim. Ela disse, o senhor acha que eu tenho bipolaridade? Eu não acho. Eu tenho certeza. Como o senhor acha isso? Aí eu disse, olha o seu comportamento. Você já quer me bater. Não estou querendo me bater. A pessoa já é de pé, né? A pessoa já em pé. Já tem. Mas é muito interessante isso. E fazer o encaminhamento é uma parte dificílima. Uma criança pode passar por isso, de desejar tirar a própria vida ou ter uma manifestação demoníaca. Talvez a internet, os jogos, isso tem influenciado muito, ou a própria rejeição, a ausência dos pais.
Isso pode chegar a uma criança, adolescente, criança mesmo, assim, e quais os caminhos que podem fazer com que isso aconteça? As crianças em si, mas a autoridade dos pais sobre elas é impressionante, não é? Eu já atendi casos Palavras de maldição. Isso. As entidades diziam, o pai me entregou, Nossa. a mãe me entregou. Quer dizer, como entregou? As pessoas nem perceberam. Eu acompanhei um caso, tinha um casal arrasados, né? Porque quando você acessa a ajuda, você pode ter um tempo de ajuda, mas o preço vai ser muito caro. Além da perda da alma, o preço é muito caro. Então, uma mãe foi para um lugar, assim, buscar ajuda, e lá disseram, olha, eu vou lhe ajudar, mas você leva a sua filha para o mar e deixa ela passar 7 ondas. Depois que ela passar 7 ondas, pronto, toda a sua vida financeira vai se resolver. Pronto. Nossa, consagrou a filha. Pronto. Eles não sabiam o que estavam fazendo. 7 anos se passaram, a menina pegou um revólver e deu um tiro na cabeça. Nossa. Pensa a dor desse pai e dessa mãe. Eles urravam. Eles urravam. Que adiantou o dinheiro, se perderam a filha. Então, a autoridade do pai e da mãe abre portas e acessos a essas entidades que elas não sabem que estão fazendo o que a gente chama de pacto. Mas as pessoas estão dizendo assim, a gente está consultando, a gente está pedindo um conselho, a gente está fazendo uma coisa. Então, às vezes, você deu um banho no seu filho de tal coisa. É o que eu ia falar agora, eu ia falar isso sobre banho. Faz um banho. Um banho de Faz não sei o quê, um banho de isso sal, não é nada. banho de cheiro. Você está banho de fazendo não um sei o quê. pacto e entregando seu filho. Você está entregando sua filha. Mais tarde, na adolescência, você vai ter complicação. E você vai tentar acessar o que foi isso. E às vezes a gente nem lembra. Porque para a gente foi uma coisa tão simples e a gente não teve consciência. Mata o animal, faz isso. E aí bota você uma- falou de outra realidade. O poder da palavra. Nessa Escritura diz que a palavra da mãe arrasa uma casa, arrasa o chão. Então, uma palavra bendita abençoa toda uma casa, mas uma palavra maldita. E quando eu estou dizendo maldita, quer dizer, não foi feliz a pessoa no que ela disse. Ela não foi feliz. Até porque isso é cientificamente comprovado. A palavra de um pai e de uma mãe até 6 anos, existem teses, doutorados sobre isso. O intrapsíquico da criança até 6 anos, a referência é o pai e a mãe. Então, o que o pai e a mãe diz para uma criança vai no mais profundo do ser. Você não é inteligente, você não tem capacidade. Meu pai e minha Esse mãe diziam menino que- não presta. Meu pai e minha mãe diziam que eu ia ser médico. Eu assimilei isso. Guardei isso dentro de mim, na minha memória. Está lá dentro de mim. Então, eu tenho que estudar. Esse menino tá com cão nos coros. Pronto. Esse menino não vai dar para nada. Esse menino vai ser a vergonha da nossa casa. Essa menina vai ser a vergonha da casa. Lá na frente, ele abriu essa porta. Abriu essa porta. E aí vai ter que desfazer. Vamos cancelar essas palavras. É uma catequese, é um acompanhamento, é uma conversão da família, é um entrelaçamento que o exorcista ou a direção espiritual vai ter que fazer com a pessoa. Quer dizer, uma pessoa que está em Deus, ela vai ficar com medo de tudo? Não, porque se ela está em intimidade com Deus, o Dom Bosco diz que o demônio teme quem está, São João da Cruz, quem está na intimidade com Deus, como ao próprio Deus. Então, se a pessoa está com vida de santidade, se ela está com intimidade com o Senhor, ela não tem o que temer, não existe brechas. Agora, se a pessoa está distante, uma vida desregrada, evidentemente que um malefício vai alcançá-la. Ele vai chegar até a pessoa pelas brechas. Mas eu volto de novo. Deus só permite, ele não está querendo isso. Ele permite que a pessoa acessou o pecado. Ela está numa vida, na ação ordinária. É muito pior, repito, do que a ação extraordinária. As pessoas estão preocupadas com a ação extraordinária, mas estão distantes da busca da santidade, de salvar sua alma. Então, quem está na intimidade com Deus está fortalecido e protegido, né? Eu lembro, eu atendi um senhor que ele tinha mania, você não pode rir, viu, Guto? Tá. De ir para os despachos de esquinas para pegar as cachaças, Ai, meu Deus. as oferendas, principalmente porque estava champanhe caro, essa coisa cara, pois ele ia buscar para tomar. E depois deu um desarranjo na família dele. Alguém matou alguém da família, uma coisa encaminharam para mim. E quando a gente resolveu, o senhor mostrava só o insight que eu tinha, o discernimento, era justamente isso. Despacho, o senhor fazia despacho.
Ele dizia, não, mas ele lembrou. Eu sempre zombei dos despachos. Era um homem afastado da igreja, era um homem que vivia em adultério, era um homem que tinha uma vida promíscua demais, a ponto de pegar as champanhes, as coisas e trazer e beber com os outros. Ele não sabia o que ele estava fazendo, mas ele mexeu com muita coisa. A segunda pergunta que você fez, o malefício pode pegar uma pessoa, quando ela faz encantamento para a pessoa voltar em 24 horas. Existe uma magia que é uma das bem pesadas, que se chama amarração. Sim. Eu já atendi gente debaixo de amarração. E é horrível. A pessoa não dorme, ela não pensa em outra pessoa. É como se algo estivesse dentro na cabeça dela. É uma psiconeurose. A pessoa só pensa naquela pessoa, não sabe nem por quê. Ela tem que voltar, ela tem que fazer o que a pessoa quer. Ela está encantada. Ela está debaixo de um malefício. E ele precisa ser quebrado. Porque a pessoa não queria deixar a esposa, né? Ela não queria largar a família, ela não queria deixar o filho. Eu lembro de uma senhora, linda mulher, educada, o marido deixou, se você veio pela mulher, Guto. Ela me mostrou a foto e disse, não, essa a senhora está trazendo para me comover. Eu dizia, não pode ser essa mulher. Se o marido deixou a senhora por essa mulher aqui, isso é encantamento. Isso é amarração. E qual o preço da amarração? A alma da pessoa. É tanto que no ritual da amarração, no livro de São Cipriano de lá, é um caminho sem volta. As pessoas leem isso na internet e não sabem o que é esse caminho sem volta. É a sua alma, é um caminho sem volta. Você vai dominar uma alma, mas é dito pelas próprias pessoas que fazem isso. A pessoa nunca vai lhe amar de verdade. Nunca. Porque o amor é um sentimento que vem de Deus. A amarração é uma pressão. É algo que a pessoa não quer estar perto de você, ela tem abuso de você, ela não suporta, ela não sabe o que está perto de você, e ela vai ficar naquele zigue-zague. Volta para a esposa, volta para essa amante, e ela vai renovando e aprofundando, e a pessoa precisa de um acompanhamento, precisa de renúncia, precisa de uma vida de intimidade com Deus, uma boa confissão, um bom acompanhamento, porque ela vai ser sempre tentada a voltar para a base onde alimenta o malefício, que é o adultério, e a pessoa que potencializa tudo isso. Então é muito difícil, é muito complicado. E por isso que em toda esquina está essa realidade. E tem gente que diz, né? Eu fiz, deu certo, mas a pessoa não sabe o preço que ela está pagando, o preço que a família dela vai pagar, e a alma da pessoa não vale a pena. Nós estamos lidando hoje, de 20 anos para cá, o inconsciente coletivo mudou a partir de um aparelhinho que está no bolso, na mão de todas as pessoas. Sim. Meu doutorado é sobre isso, né? Redes sociais e suicídio. Isso trouxe para a gente um aceleramento impressionante. Tanto que a gente só escuta as mensagens hoje no 2. É difícil uma pessoa, onde eu estou, a pessoa diz, vou escutar uma mensagem, 2. Não é? Então, por eu entender o que a pessoa está nos 2, minha mente acelerou. Minha mente está acelerada. Eu não atendo o telefone, ninguém atende. Me desculpa, as pessoas reclamam muito de mim. Eu digo, se eu atender o telefone, não faço mais nada. Então, eu acesso as mensagens, respondo as mensagens e, às vezes, eu me vigio para não ir para o 2. Porque eu sei que se a gente se condicionar no 2, a mente da gente vai estar tão acelerada que quando a pessoa fala, a gente tem que tomar café, a gente tem que beber água, a gente tem que dar uma levantar, a gente não aguenta as pessoas. E quando a conversa não é interessante, eu acesso. Bauman diz uma coisa muito boa, né? Bauman diz, a rede social aproximou quem está longe e separou quem está perto. Então, onde eu estou, sempre estou vendo essa tese. As pessoas estão num restaurante. Às vezes tem 6 pessoas numa mesa. Todas estão no celular. Significa que a presença daquelas pessoas não são significativas, não são importantes. A conversa não ficou boa. Por exemplo, eu estou conversando aqui e as pessoas estão acessando o celular ali. É uma conversa pesada, então eu vou fugir. Vou ver outra coisa para eu poder aguentar essa conversa. Mas esse condicionamento me tira, me acelera a partir da dopamina. A dopamina que dá uma sensação de prazer. Então, a tela de um celular, com as multi-redes, eu canso de uma, vou para outra, vou para outra, vou para outra. A pessoa nem dorme mais. Ela dá 2 horas da manhã e diz, eu perdi o sono. Claro, com um celular na mão, com a dopamina no cérebro, ela não dorme. Isso vai ter um preço. Eu não durmo, minha mente não para, eu vou cansando, eu vou ficando irritado. E aí vem a segunda maior doença do nosso século, ansiedade. Nós somos do amanhã.
Nós temos dificuldade de estar hoje, as pessoas são preocupadas. E essa ansiedade aguçada demais traz um desespero. O desespero leva a pessoa a querer ter paz. E há uma ilusão na mente da pessoa. Geralmente quem pratica o suicídio, toda pessoa se joga de um prédio, ela quando vai caindo, ela grita. Existem estudos sobre isso, que ela se arrepende naquele momento. Toda pessoa suicida, na hora do enfrentamento, ela se arrepende. O que ela está buscando não é o que ela vai ter. Ela está buscando se livrar de uma dor. Isso. Ou punir alguém. O transtorno borderline, que é o pior de todos os transtornos, que não aceita o não. Isso. Né? Você deu um não, a pessoa fica sempre possessa. Né? A pessoa pensa que está possessa, não é possessa. É um conjunto, a pessoa não aceita o não. Então, se isso não for tratado a tempo, são doenças psíquicas, pode levar a pessoa a uma morte, pode levar a pessoa a um suicídio. E, evidentemente, aí pode haver uma ação preternatural. Não em todos os casos, porque Deus é Deus. Isso. O livre-arbítrio da pessoa. É ela que está escolhendo, lembra? O simbolismo, Jesus está lá, e o demônio diz para ele, se você é filho de Deus, te joga daí de cima. Isso. Que os anjos não vinham. Jesus não se julgou. Ele não se julgou para dizer para a gente, não tente a Deus. Não tente a Deus. Né? Eu atendi uma senhora jovem, que ela casou pensando que o ex dela ia na hora do casamento, quando perguntasse se alguém tem algum amor romântico, né? Dos anos 60 para cá, 40. Se alguém tem alguma coisa contra. Vem dizer agora. Então, ela imaginava que o ex-namorado dela ia entrar e dizer, eu tenho. Então, quando não entrou, quando ela saiu do casamento, ela já programou o suicídio dela. Né? Ela programou o suicídio dela. Mas aí, alguém, uma amiga dela, teve a graça de dizer, eu vou levar você para o Padre Sandro. E aí ela vomitou, porque ela casou-se com alguém do amor romântico imaginário, que ela não viu a realidade. Por que eu estou contando tudo isso? As pessoas hoje têm dificuldade de viver a realidade. As redes sociais é um avatar, é um mundo imaginário, onde eu fujo, onde nas redes sociais eu faço um papel que sou eternamente feliz. As pessoas só parecem indo, ninguém bota uma foto no hospital, ninguém coloca foto de gente doente, ninguém quer contar tristeza. E se colocar, o povo não quer ver. Não quer ver. O povo quer ver coisinhas bobas. Então, respondendo a sua pergunta, dentro dessas realidades, existe muito suicídio hoje por conta da ansiedade, da depressão e do aceleramento mental. Um dia que as pessoas conseguem parar agudo, e eu acho extraordinário, é numa missa, na elevação do Santíssimo. É a parte que eu me demoro. Eu digo, aqui, Jesus, a ansiedade para. Aqui, Jesus, a depressão perde a força. Na autotranscendência. É tanto que a gente vai lançar um livro esse ano que se chama Redes Sociais, Ansiedade Diante do Santíssimo. É um programa de oração para a pessoa rezar, de autoconhecimento, ela se vendo e falando o que hoje mais é estudado, o jejum da dopamina, que é tirar o celular durante 7 dias, 10 dias. No livro a gente propõe tirar 21 dias. Será que as pessoas vão conseguir? Começa reduzindo, para quando chegar você acessar uma única vez. Mas é uma tentativa de reequilibrar a pessoa. Então, o mal pode induzir, ele pode, como lá no paraíso, ele induz Eva. Eva escutou a voz, porque ela se afastou do mistério de Deus. Nossa Senhora, ela escuta a voz do anjo, porque ela está na intimidade com Deus. A gente vai ter que escolher quem nós queremos escutar. Sim. Eu nunca tive medo. O senhor já teve algumas vezes medo? Eu penso que não, mas lembro de um caso que era meio assustador, não é? Porque a pessoa ela pegava cadeiras e ela arremessava. Não, eu já. Não é? Era muito, muito sombrio. É. E a equipe não conseguia segurá-la. E ela olhava para mim e dizia: você vai pagar, você vai pagar. Porque ela já sabia o que eu ia fazer. Você não estava esperando a cadeira, né? Não, eu não estava nem esperando a cadeira. Eu tinha que usar a autoridade né, conferida. Então eu tive que usar a autoridade para ela parar. Então ela parar, ficar deitada, as pessoas deitarem, ela perder a força e está ali. Eu lembro também de um encontro de jovens que eu fui, estavam um monte de jovens tentando segurar uma pessoa, e ali já era outro caso, não era possessão, não era motivo de medo. Era histerismo, a força da mente
da pessoa. Quanto mais segurava, mais ela gritava. E eu pedi apenas um copo d'água. E o povo dizia, mas o senhor não vai rezar não? Traga um copo d'água. Eu disse, meu filho, eu estou abençoando a água. Você vai ficar bem. Tudo que está em você vai embora. Com essa água benta. Porque eu quero invocar a força do seu batismo. E a pessoa saiu do transe rápido, bebeu a água, se levantou, eu dei um abraço, ela chorou. Você falou de rejeição. Sim. É um dos traumas mais profundos, onde traz esse histerismo. E a rejeição foi algo, assim, a ser curado naquele momento. Mas eu não senti medo nesse caso. Agora, nas cadeiras, quem não teria medo, né? Você segue a mensagem com toda a força. Né? Não, e é uma força realmente que... Preternatural. Preternatural. Eu já vi um jovem, 8 pessoas segurando um jovem, não conseguia segurar esse jovem. Né? Por isso que, às vezes, a pessoa pensa que é um exagero no filme, que a pessoa, quando vai receber uma oração ou uma sessão de exorcismo de uma possessão, pôr na cadeira amarrado. Muitas vezes. Porque a força que em alguns casos, a força que é apresentada ali é algo que não é do ser humano mesmo. É algo impressionante, né? E também, Guto, uma coisa interessante que é bom partilhar é a oposição espiritual para você não acessar ajuda ou você não chegar na igreja, né? As pessoas são muito oprimidas mentalmente, espiritualmente, familiarmente, para não chegar até a igreja, né? Até um simbolismo na Bíblia da tempestade que acontece antes de Jesus chegar lá no cemitério, onde está aquele homem possesso. Isso. Há uma tempestade imensa, onde Jesus tem que acalmar a tempestade, é um simbolismo, para chegar até o cemitério. Evidentemente que isso não é a visão exegética, não é a visão, é uma visão mística, espiritual, de que realmente há uma oposição. As pessoas falam muito isso para mim. Chegar aqui, passando, foi uma batalha. O carro quebrou. Lá em casa foi uma discussão. Eu não senti vontade de vir. Eu cheguei aqui na porta, me deu vontade de ir embora. Então, essa oposição que acontece. A gente está enfrentando até agora, nesse momento que nós estamos aqui partilhando com você, o nosso canal foi derrubado. Isso. Então, 300 mil seguidores, mais que isso, estão perguntando para a gente o que aconteceu. O que aconteceu? Uma oposição espiritual. A gente não sabe quem baixou o canal. Não houve pedido de resgate, não houve nada. Estamos pedindo oração. Mas como isso afetou a tanta gente? Rezar na madrugada, aplacar o desespero, clamar misericórdia, para que as pessoas não cheguem, não busquem o socorro. Né? Então, a gente sente isso. A gente veio aqui, a gente passou por aqui, se perdeu, foi rodeou isso aqui para não chegar. Eu disse, meu Deus, a gente foi para lá atrás, o rapaz disse, não, é lá na frente. Então, pequenas coincidências que não são, para que a gente perca aquele ânimo, a gente chegue desgastado, a gente não tem essa alegria de buscar a graça ou partilhar a graça. Por isso que eu sou da linha de Santa Teresa. Quanto maior for a dificuldade, mais eu luto para fazer. Tudo que vai mexer com a ação ordinária, que seria justamente desobedecer os mandamentos. Isso. A gente tem que lembrar que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Isso. E a Sagrada Palavra diz, não terás um outro Deus. Então, existem várias configurações de a gente criar um Deus. A codependência afetiva é fazer de uma pessoa um Deus. O horóscopo, o signo, quer dizer protetor. A palavra signo quer dizer protetor, meu orientador. Eu transformar uma constelação de estrelas no meu protetor é diminuir demais Deus, é simplificar demais Deus, a infinitude de Deus, o amor grandioso de Deus. Então, tudo que eu pratico a idolatria, eu quero adorar, eu quero venerar, eu quero dar o lugar de Deus. Você estava falando, eu estava me lembrando de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis disse, tudo que roubar o lugar de Jesus, tudo que me roubar a paz, tomou o lugar de Jesus. Então, a idolatria, a primeira coisa que ela faz é nos roubar a paz, é nos roubar a nossa alegria. Não tem sentido lógico, como diz Vitor Frank na logoterapia, não tem lógica em você perder a sua paz, sua alegria, por uma constelação de estrelas, por um amuleto. Se eu perder o amuleto, meu Deus do céu, e agora? Eu não tenho coragem de fazer isso, eu não vou enfrentar isso, não vai dar certo isso. Ou cores, cromoterapia, né? Como chamam. Mas a pessoa idolatrar a cor.
Eu só resolvo tudo se eu tiver de tal cor. Se eu for resolver uma coisa, eu tenho que estar de tal cor. Então, o pobre do padre, quando vai resolver grandes problemas, bota preto, ó. Tô aqui de preto, os pés Ano novo de preto. Imagina, né? Se ano Ou novo de cinza. preto fizesse mal, os padres estavam lá. Brincadeira, desculpa. Entende? Os padres estavam Então, na pior, né? Amarás o Senhor teu Deus e não terás um outro Deus. Então, eu estou me lembrando agora, Oséias 4,6. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, quantas pessoas, por não ter uma catequese aprofundada, por não mergulhar na catequese tão sábia da igreja, o catecismo, que fala tanto da idolatria, da superstição, para que as pessoas possam verdadeiramente ter uma fé madura, uma fé adulta, sem se deixar levar por essas realidades tão que diminui tanto a grandeza, o poder, o amor de Deus perante o ser humano. Nós somos como um pêndulo, né? Às vezes nós vamos para extremismos. Ou a gente não acredita no demônio, ou tudo é o demônio. Tudo é um combate, tudo é uma batalha, tudo é uma realidade. Mas os santos brincavam. Até com as oposições, os santos brincavam com isso, né? O maior de todos os exorcistas, ele era brincalhão em pleno exorcismo. Tirava brincadeira, fazia realidades maravilhosas. Padre Pio nem se fala, né? Os santos brincam com essa realidade. Então, não se leve, é uma coisa boa. O mal está aí, mas a gente glorificar, dar graças a Deus, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, tudo. Então, até esses desencontros, como eu já disse, ele vai fazer a pessoa se encontrar. Agora, a gente não pode também criar um mundo onde parece que... Aí a gente está vivendo a realidade do filme de terror, onde a mídia enfatiza mais que o mal, parece ter mais poder do que Deus. E ele já foi vencido. Então, ele tenta tirar de nós a nossa fé, a nossa alegria. E, na verdade, diabo quer dizer divisor. É muito forte quando os padres dos exércitos dizem. O demônio não pode destruir a igreja, mas ele pode dividir a igreja. Então, ele divide uma família, ele divide um grupo, ele divide um movimento, ele divide até a mente da gente. A gente pensa uma coisa, fala outra e realiza outra. Mas ele não pode destruir. Se a gente, no nosso livre-arbítrio, não abrir essas portas. Então, eu acho bonito São João quando ele diz, jovens, se alegrem, porque vencestes o demônio. Ele já deu essa palavra para os jovens, né? Quem diz que os mais novos, os mais velhos foram os primeiros a soltar as pedras, quando Jesus disse que quem não tiver pecados, atira a primeira pedra. Então, os jovens, que numa suposição assim, alegórica, eu quero trazer, poderia estar numa descoberta dentro de tantos pecados. São João diz, jovens, se alegrem. Vocês já venceram o demônio, vocês já venceram o mal. Então, nós somos mais que vencedores. Não temos que ficar dentro dessa coisa ou dessa realidade. E aí a gente vai esgotar espiritualmente. Eu conheço pessoas, Guto, que dentro dessa neurose, dessa coisa, demônio, 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 chegaram a uma tibieza profunda, porque elas mergulharam de uma ação de fixação psicológica a ponto de esgotarem. Então, elas têm que se refazer, precisa até tratamento, para poder reequilibrar e alinhar todos esses pontos novamente. Então, é perigoso isso, muito perigoso. É uma fé infantil, é uma fé... Exige etapas que a pessoa tem que viver essa fase, mas a gente tem que amadurecer. Eu gosto muito da oração pegadas na areia. Quando diz que Jesus pegou, soltou a pessoa, ele disse, mas nos piores dias da minha vida o Senhor me largou? Aí Jesus, não, eu te carreguei nos braços. Então, ele está sempre carregando a gente nos braços. Ele não nos larga, e principalmente na hora do combate espiritual. Né? Santo Antão diz que um dia Jesus, ele apanhou demais o demônio. Sim. Aí ele olha para Jesus e o senhor não viu, não? Eu sempre estive aqui. Aí Santo Antão veio explosivo e disse, mas por que o senhor deixou? Eu queria sempre, estando com você, ver a sua reação e o seu amor por mim. Então, aí é uma realidade, uma provação para testemunharmos o amor de Deus. Que coisa, hein, amor? Que maravilha. Padre, como que está hoje as pessoas para acompanhar todo o apostolado do senhor? Instagram, YouTube. O YouTube está tentando recuperar, não é? Agora, não é?
Mas no Instagram sempre tem por lá, as pessoas podem ir aparecer em João Pessoa, o senhor sempre celebra, como que é? A gente tem muitos encontros, né? Certo. O de carnaval é muito grande, tem gente de várias cidades. A gente tem a Festa da Misericórdia, que é tradição, mais de 20 anos. A gente faz a nível arquidiocese, é muito interessante. E outros encontros também, que são menores. São encontros de 200 pessoas. Aí são aprofundamentos. Mas sempre a gente coloca, como você disse também, lá no Instagram, e o YouTube, que é um acompanhamento diário das 1000 misericórdias. Desacelerar a mente para a pessoa dormir rezando. Até alguém me perguntava no direct, Padre Sandro, eu só rezo a metade das 1000 misericórdias. E a aí, outra metade está dormindo. A outra metade está dormindo. Não se preocupe não, minha filha. Seu anjo da guarda termina o resto. Agora virou moda, Guto. Todo mundo diz, menino, eu só faço a metade e o resto eu peço para o meu anjo da guarda. Mas é uma forma de rezar. Né? O que importa é o esforço, a vontade, a intimidade com Deus, a gente querer. Então, estamos rezando para o nosso YouTube voltar. O YouTube movimenta muita gente. Ele nasceu num momento de dor. Nosso YouTube morreu. Nasceu quando minha mãe adoeceu. Sim, como que foi que o senhor contava A minha mãe, ela começou a pandemia, com 3 meses da cepa forte, aquela que matava. Minha mãe teve 2 derrames, um de um lado e o do outro. Ela foi para a UTI. E aí o médico liga para mim, várias pessoas da nossa comunidade ligam e dizem assim, você não pode sair daí da comunidade, a cepa é muito forte. Você tem que entregar sua mãe, Deus é que vai ter que cuidar dela agora. Então era um momento que eu sempre pensei, eu quero estar com ela na partida. Então foi um momento de muita dor. E eu, diante do Santíssimo, o Senhor disse, você vai rezar 1000 misericórdias pela sua mãe. Então todos os dias, Guto, eu rezava 1000 misericórdias. Aí teve um dia, o Senhor caprichou. Agora você vai rezar no YouTube com o povo. Aí me passaram uma frase de São Tomás de Aquino, que é o rema das 1000 misericórdias no YouTube. É pela oração de muitos que se alcança, que pela oração de um só seria impossível. Então disse Jesus, quem vai querer rezar comigo de madrugada 1000 misericórdias? 10.000, 50.000, 100.000, 150.000, 200.000, 250, 300.000 pessoas. Olha. E vai crescendo, cresce rápido. E aí, durante a pandemia, quando minha mãe piorava, eu ia para o YouTube rezar. Chorava com o povo. Era emocionante. Ver gente do Brasil e do mundo dizer, nós estamos unidos, rezando com sua mãe. E alguém dizia, fulano que está internado. Alguém que está numa UTI, pegou Covid, está se ultimando. Alguém foi entubado. Então o YouTube virou uma grande intercessão nacional. E a gente partilhava a nossa dor. Só que o médico disse para mim, 1 mês e pouco, disse, olha, agora a gente vai ter que operar a sua mãe. O sangramento está aumentando e ela pode morrer. E a sua família disse que você vai ter que decidir isso. Aí eu corri para o Santíssimo. Corri para o Santíssimo, prostrado aos pés do Senhor, disse, Senhor, foi ela que arriscou a vida por mim. Agora eu estou aqui aos seus pés. Eu quero dizer o que eu vou fazer. Aí uma das irmãs da nossa comunidade chegou e disse, Padre Sandro, tem um casal que quer falar com o senhor. Disse, olha, eu não tenho condições mínimas de falar. Esse era um recado. Esse era então um recado de Santa Teresinha. Aí eu me levantei e disse, espera aí. Santa Teresinha mandou um recado, pode mandar entrar. Aí o casal disse, padre, desde 5 horas a gente acordou com um sentimento muito forte dentro da gente. Compre um ramalhete de rosas. Ache o Padre Sandro e entregue para ele. Olha. E diga que foi Santa Teresinha. E eu disse, vocês fizeram isso? O outro era um ramalhete de rosas, umas 100 rosas. Chorei. Né? Teresa d'Ávila diz que a afetividade, a memória e a imaginação caíram no pecado original. Eu estava tão ferido que eu disse, pronto, Santa Teresinha mandou essa rosa toda para dizer, sua mãe vai partir mesmo? Se console, seja forte e aceite. Eu agradeci o casal, muito educado. Agradeci eles se disponibilizarem para essa realidade. Voltei para o Santíssimo e continuei chorando. Meia hora, uma outra irmã vem. Padre Sandro, tem um casal aí. Vocês estão com um recado de Santa Teresinha. Diga a eles que eu já sei. Que Santa Teresinha, não, disseram que
não pode voltar sem dar esse recado. E aí, Guto, foi... Eu pensei que eu já tinha visto muita coisa do sobrenatural de Deus, mas ali foi demais. Eles disseram, a gente comprou uma imagem, Santa Teresinha, com a imagem rara. É Santa Teresinha com o menino Jesus e com a Sagrada Face por trás. E eles disseram, ela disse que além do menino tem a face. Mas ela pediu para eles dar um recado. Já deu tudo certo com a sua mãe. Aí na mesma hora, eu liguei para o médico e disse, doutor, pode colocar minha mãe em bloco cirúrgico. Já deu tudo certo. Aí vem 4, 5 horas de cirurgia, o médico me liga. Pai de Santo, estou ligando para dizer que deu tudo certo com a sua mãe. Mas tem uma coisa que incomodou a gente. Os anestesistas, todo mundo no bloco cirúrgico. O que foi, doutor? Durante toda a cirurgia, havia um cheiro de rosas no bloco cirúrgico. Olha só. E a gente não soube explicar. Procurou sentir algum aromatizante. Se alguém passou algum desinfetante. Médico é médico, né? Procura ver tudo. Não tinha. Procurou-se ver se estava no ar-condicionado. Ninguém colocou nada. Mas era um cheiro de rosas tão suave que não nos incomodava. A gente só queria saber de onde vinha. O senhor sabe me explicar? Eu disse, doutor, eu tenho uma amiga minha. Ela é demais. E nos piores momentos da minha vida, ela sempre manda rosas para mim. E ela está caprichando dessa vez. E aí vem o segundo ponto. Minha mãe sobreviveu 2 anos, 1000 misericórdias todo dia. A gente vendo ausências, curas, libertações, a coisa acontecendo. Numa quinta-feira, eu já me sentindo, minha mãe vai partir. Chegou a hora. E o Senhor disse, é melhor ela partir, porque daqui para frente vai ser só sofrimento. Eu corri para casa, celebrei uma missa com ela, juntei minha família, todo mundo chorava, dizia, minha mãe vai partir. Eu estou sentindo que ela vai partir. E era bonito, porque o olhar dela, Guto, dizia, eu estou em paz. É hora de eu partir. Foi muito bonito. E num sábado, dia 19 de junho, minha mãe era devota de São José, 6 horas da manhã, minha mãe começou a partir. Eu corria para chegar em casa, né? Eu moro na comunidade. Não deu tempo. Mas aí vem a parte mais forte de tudo. Quando eu entrei no apartamento, estava todo mundo rindo, mas tranquilo. E havia 2 médicos da nossa comunidade. E eles disseram, está sentindo? Estou sentindo o quê, doutor? O cheiro. Cheiro de quê, doutor? O cheiro das rosas. A casa está incensada de rosas. E lá no quarto, há um perfume de rosas que não tem explicação. Eu já procurei em tudo que é lugar. Está lá no quarto. Então, eu nunca esqueci, nem vou esquecer aquele momento. Cada passo que dava para o quarto da minha mãe, era aquele perfume tomando conta de tudo. E ali eu tive uma paz, tranquilidade. Santa Teresinha veio buscar a minha mãe, preparou a cirurgia, preparou 2 anos de elaboração da sua ausência. E fez uma obra tão bonita, Guto, que às vezes eu faço questão de dar esse testemunho para curar a revolta de perdas de entes queridos. Pessoas que perderam alguém num acidente de carro, pessoas que perderam alguém bruscamente. As pessoas só partem no dia certo. Não adianta questionar os mistérios de Deus. Teresa d'Ávila, tem muita coisa que nós vamos perguntar lá ao Senhor. E aí, essa partida da minha mãe foi um renovo na minha vida espiritual. Eu sou muito amigo de Padre Pio, de Santa Faustina. E Teresinha virou o meu xodó, né? Eu não sei quem é xodó de quem, né? Às vezes eu estava numa coisa, o demônio sabe disso. Ah, como ele sabe. Eu estava pregando e uma pessoa ficou possessa, caiu. E eu fui lá perguntar a ela, quem está aí? E uma voz muito mansa, muito meiga, dizia, sua amiga, Teresinha do Menino Jesus. Não pode ser ela. Não pode ser ela. Ela jamais desceria. Ela disse que mandava rosa, mas ela nunca ia descer, encarnar em ninguém. Fez a libertação. Era uma entidade lá que sabia dessa proximidade. Então o demônio sabe passado. Ele sabe palavras que a gente diz, mas ele não sabe a totalidade de Deus. Então a ausência da minha mãe foi uma coisa que me marcou toda a nossa comunidade, marcou a fé de muita gente. O nosso YouTube, ele é todo
através das mil misericórdias, foi na doença. E aí, quando ela morreu, eu fui para uma live, né? Pena que o hack deletou essa hack. Foi muito bonito, porque eu cheguei para 300 mil pessoas e perguntei, e agora, minha gente? Minha mãe já morreu? A gente não precisa mais rezar por ela. Ela já está rezando por a gente. E aí, foi chuva de comentário. Mas a gente precisa rezar pela minha mãe. A gente precisa rezar por alguém que está doente. A gente precisa rezar. E quem vai ficar com a gente de madrugada? O senhor vai ter que continuar. E a gente está continuando. Então, quando eu saí do encontro, e disseram que o YouTube foi colocado abaixo, eu tive um abalo muito grande, ainda bem que eu estava em Aparecida, porque corri para Nossa Senhora e disse, talvez seja isso mesmo, a gente já fez a missão do YouTube, eu encontrei tanta gente no encontro, multidões, que acompanham a gente no YouTube ou no Instagram, sim, e que acompanham esse processo da minha mãe, e para mim foi sofrido, mas eu aprendi uma coisa, tudo que me rouba a paz tomou o lugar de Jesus. Então, se o YouTube está me roubando a paz, ele não pode tomar o lugar de Jesus, né? A gente começa tudo do zero, se for vontade de Deus. Estamos nesse segmento, pedindo oração a muita gente. Deus faça o melhor. Foi uma experiência profunda. Eu nasci por um despojamento da minha mãe. Acompanhei ela nessa partida, nessa ausência. Hoje eu acho que eu ajudo muita gente, dentro da misericórdia de Deus, que perderam filhos inesperadamente. Muita gente vai do Brasil inteiro conversar comigo sobre isso, né? Perderam um filho num acidente, perderam um filho em N possibilidades, né? Um câncer, crianças de 4 anos, 5, porque Deus fez isso comigo. E aí eu conto o testemunho da minha mãe, como Santa Teresinha. Por exemplo, Santa Teresinha para ela, morreu com 24 anos. Por que ela morreu com 24 anos? Por que Jesus morreu com 33 anos? E suicida. Nossa comunidade deu um carisma de acolher e trabalhar. Nós ganhamos agora uma casa para acolher pessoas suicidas. Quando eu voltar, eu quero me dedicar a essa casa. A gente vai colocá-la à disposição de pessoas em desespero. Claro que vai ter uma triagem, porque não tinha que ser uma casa, né? Tinha que ser um quarteirão. Cidade. Então, uma cidade. Mas estamos aí, eu acho que essa graça de Deus... E a missão prossegue. Acho que essa ausência da minha mãe me dá uma segurança muito grande da plenitude do meu chamado. Teresinha Menino Jesus diz, eu não me arrependo de ter me entregue ao amor. E eu nunca me arrependi de ter entregue a minha vida, como minha mãe entregou, para a salvação das almas. E depois ela se arrependeu. Mas depois ela disse, você é a alegria da nossa família. Então... isso para mim foi muito significativo e até hoje. E eu acho que vale a pena. Eu quero dizer aos jovens, a padres, eu atendo também padres depressivos. Eu digo, se a gente se arrepender de entregar-se ao amor, à vida, ao tempo da gente, é porque a gente não entendeu a totalidade. A gente precisa de cura interior, a gente precisa de libertação. Que lindo! Olha só, hein? Vamos agora. Padre, eu quero muito... agradecer a generosidade do senhor ter vindo até aqui, né? Deus providenciou tudo, né? O senhor conseguiu adiar um pouquinho a passagem, isso. Deu tudo certo. Foi. E também acabou resolvendo outras coisas. Foi. E deu certo a gente estar junto aqui. Foi um grande presente para nós. Obrigado pela mim, principalmente, poder partilhar com você, com tantas pessoas, já alinhando a sua ida lá para pegar um encontro. É sério que eu disse? Vamos sim. Deus vamos quiser. Sim, com todo gosto. João Pessoa, como eu já falei, eu tenho um carinho enorme por João Pessoa. Um abraço também para a irmã Marcilene, que esteve conosco, e a nossa amiga... Tânia, que está morrendo da missão de de São Paulo. Elas são aqui da missão daqui de São Paulo. Vocês não viram, gente, mas ele perguntou aqui há poucos minutos se elas estavam com frio. Elas pegaram todas as almofadas, estavam aqui encolhidas. E a gente tá bem, né? O senhor tá bem, né? Não, tá ótimo, né? Maravilhoso. Tô ótimo. E elas se cobriram com as almofadas aqui no sofá. Padre, muito agradecido. Eu vou pedir para o senhor dar uma bênção a todos aqueles que nos acompanham. E vamos nos encontrar, sim, com todo gosto. Vai ser sempre uma alegria estarmos juntos. Se Deus quiser. Eu quero pedir essa bênção
principalmente para as pessoas que estão nos acompanhando, que precisam de um sentido novo para a sua vida. Às vezes a gente perde o sentido. Sem sentido, a gente se deprime. Sem sentido, a gente pensa que a vida não tem um prosseguimento. Mas eu quero pedir, pela intercessão de Santa Teresinha agora, ela que, através do sorriso de Nossa Senhora, a Virgem do Sorriso, ela ressignificou a perda da mãe dela. Eu quero pedir, pela intercessão de Santa Teresinha, que aconteça chuvas de rosas sobre os corações, sobre as vidas, sobre as famílias, sobre aqueles que mais precisam agora da alegria, da esperança, e que um anjo de Deus traga a resposta de sua prece. Nós estamos pedindo isso, abençoando e exorcizando, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém? Chagas abertas, coração ferido, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estás entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estás entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estás entre nós e o perigo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre. Eu que agradeço, Muito Guto. bom. Foi um prazer lhe conhecer. Prazer, Um prazer conhecer sua santa esposa aí, maravilhosa. E quando ele for, você vai ter que ir junto, viu? Vamos sim. Para lá, para João Pessoa, faço questão, com a graça de Deus. E obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo agora ou na sequência. A graça atual potencializa cada vídeo de vocês, que faz uma catequese tão bonita, Guto. Muito agradecido pela sua presença hoje aqui e até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau.